Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar de uma inovação legislativa que se chama a Lei da Alienação Parental. Diga um pouco para nós, Rafaela, o que é essa Lei de Alienação Parental? Oi pessoal, como o Gabriel referiu antes, eu vou falar um pouco sobre o conceito de alienação parental e como ela surgiu, como ela afeta nos dias de hoje. A alienação parental consiste no relacionamento dos pais, né, que tem com o filho, normalmente no divórcio, na separação, quando tem um litígio entre o casal ou entre os detentores da guarda, que nem sempre são os pais, e eles acabam interferindo no psicológico da criança, de como ela se sente em relação ao pai ou à mãe. Normalmente, isso ocorre quando os pais usam do seu poder familiar sobre a criança para falar mal do pai ou da mãe, enfim, do outro, né? A mãe que fala mal do pai, o pai que fala mal da mãe, criando assim a síndrome da alienação parental. Inclusive já existe SIC para isso, que as crianças elas desenvolvem depressão, né, ansiedade, medo ou desafeto familiar. Então, depois, né, de muito estudo, desde 1985, um psiquiatra, Richard Gardner, ele criou esse conceito de alienação parental. Então, já se sabia, né, que acontecia, mas no Brasil só a partir de 2010 que foi criada uma lei para proteger a criança, né, porque é um vulnerável e os pais, ou quem detém da guarda dessas crianças, eles não estão conscientes daquilo que eles estão provocando nos filhos, né, muitas vezes conflitos familiares são bem complexos e difíceis de desmistificar. Olá pessoal, tudo bem? Agora eu vou falar um pouco sobre a Lei de Alienação Parental, a Lei 2318. E qual é a finalidade dela? Quais são as penalidades que ela propõe? Então, a finalidade da Lei 2318, a Lei de Alienação Parental, é de proteger os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Porque antigamente, antes dessa lei, muitas coisas aconteciam no judiciário e ficavam à margem, não tinha nenhuma solução definitiva. E com essa inovação legislativa, nós conseguimos fazer estudos psicossociais que realmente demonstravam que as crianças sofriam muito com a alienação, que era de desqualificação do genitor, que era também de calúnias, de coibição de convivência. Então, o que acontece? Quando se descobre ou quando se toma nota por um estudo psicossocial de que um dos genitores está fazendo alienação, algum familiar está fazendo alienação, então vamos falar algumas penalidades que a lei propõe para caso que aconteça alienação parental. A primeira penalidade é bem branda, é só apenas uma advertência para o genitor que faz alienação tomar nota. A segunda penalidade é uma multa em valor pecuniário para o genitor também tomar ciência. Mas caso ele continue fazendo alienação, ele começa a ter penas mais fortes e penas que até podem alterar a guarda, né? A guarda da criança. Por exemplo, quando uma mãe desqualifica tanto o outro genitor que ela acaba perdendo a guarda e acaba até reduzindo a própria convivência dessa mãe que praticou a alienação. Então, essa lei também, ela tá tendo uma discussão na STJ sobre ela ser revogada. Eu gostaria de perguntar agora para a nossa colega Rafaela o que ela acha disso, se essa lei deve ser revogada ou não, e por quê? Com a aplicação da lei, se percebeu alguns pontos negativos em relação a isso, que algumas crianças elas estavam sendo molestadas ou abusadas sexualmente pelos pais, né, pelo pai ou pela mãe, enfim, dessa forma, né, vulnerável e criando um vínculo emocional com a criança de coação, de coagir ela a acusar a mãe ou o pai ou outro genitor, enfim, que não é o que está praticando essa coação, a mentir que está existindo essa alienação parental. Então, basicamente, a lei perdeu sua função social, é o que algumas assistentes sociais que estão lidando, né, com os casos do dia a dia e psicólogas estão percebendo. E também tem uma abordagem que quer tirar da esfera judicial
esse tipo de conflito, que nem sempre é muito eficaz resolver na esfera judicial um conflito familiar, quando na verdade isso pode ter uma abordagem mais de terapia e mediação do que uma coação, né, uma lei que vá punir o genitor que faz isso. Até porque a punição não vai tirar o dano, né, que foi causado à criança, e também não vai evitar de causar mais dano, porque da forma que a criança cria o vínculo, esse vínculo ele só pode ser quebrado ou ser reestruturado com um acompanhamento psicológico. Isso é o que acreditam as psicólogas. No meu ponto de vista, essa lei ela não pode ser revogada, mas ela pode ser revista e reformada, se adequando, né, a essa nova forma de burlar o sistema. O direito ele se modifica junto com as modificações sociais. Então, dessa forma, acredito que essa revogação também tenha vindo com uma proposta, um caráter transformador. Então, eu não concordo que ela mereça ser revogada, mas acredito que ela merece ser reformulada, revisada, para se adequar aos formatos, né, aos novos conflitos, os novos problemas. Fora esse entendimento que temos aqui no Brasil da STJ, da revogação da lei, nós também temos outro entendimento, que são dos tribunais superiores internacionais, que reconhecem a lei de alienação parental como uma lei muito importante e de extrema relevância. Porque eles reconhecem que existe sim um abuso de um genitor em relação ao outro e vice-versa. E que esse abuso deve ser punido. E esse é o entendimento que tem na Declaração Universal de Direitos Humanos Internacional. Teve um caso nos Estados Unidos até que, em função da alienação parental, o juiz ele acabou retirando os alimentos da criança. Então, por isso que é muito importante a gente sempre pensar no melhor interesse da criança, né? Porque muitas das vezes, a punição que é dada da lei da alienação parental acaba prejudicando a criança. Então, por isso que é muito importante a gente sempre pensar sempre na função social da própria lei e ver o que na realidade fática beneficia a criança. E claro, sempre tomando as medidas cabíveis e necessárias para a melhor solução do conflito possível. Embora o STJ tenha esse entendimento, também temos esse outro entendimento. Agora, fica a dúvida para você, telespectador. O que você acha disso? Você, Daniel, professor de Direito de Família, o que você acha disso?